Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. E voltamos então agora para mais um vídeo aqui na nossa disciplina de Psicologia e Arte. E agora então dando continuidade aí à segunda parte do texto Os Deuses do Freud, do livro do mesmo nome aqui. Já falei lá no outro vídeo, mas volto a recomendar, né? Aqui o livro Os Deuses do Freud, da Janine Burke, né? Recomendo, muito bom, gostei muito, deu para perceber, né? Mas enfim, muito interessante. Vamos dar continuidade. Então, agora, como eu falei para vocês lá no outro vídeo, eu ia dividir o texto em dois vídeos, né? Então, esse aqui agora a gente termina, vai ser só esse aqui, a gente encerra daí esse texto, tá? Rapidinho, não vai demorar muito não, tá? Acho que o outro vídeo ficou um pouquinho mais porque eu acabo me empolgando, vou falando, né? Esse aqui eu vou direto ao ponto aí, falta um pouquinho a coisa, a gente já termina rapidinho. Bom, o que a gente viu lá no primeiro vídeo, então, era que o Freud, né, a questão das obras de arte vão impactar o Freud desde o começo da sua vida, tudo mais, né? Principalmente ali quando ele vai estar escrevendo ali a interpretação dos sonhos. Ele vai comprar a primeira obra de arte dele lá em 1896, um pouco depois que o pai dele morre. Aí até a Janine Burke ela vai levantar a lebre ali, será que essa compulsão pelo Freud para comprar obras de arte, né? Não era aí um tipo de uma compensação aí pela culpa do teu desejo realizado que o pai morresse, enfim, né? Isso são questionamentos, enfim, nunca saberemos. É uma coisa que eu esqueci de falar lá no outro vídeo, tá? Esqueci mesmo, passou, porque a gente vai falando e acaba esquecendo. É que o Freud, sim, ele gastou muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo com obra de arte, tá? Como a gente viu lá no outro vídeo, a gente tinha mais de 2.000 peças, né? Então, assim, e algumas vezes, inclusive, ele se endividava mesmo, ele fazia dívida para poder comprar uma obra, né? Então era complicado, ele tinha a coisa. Amor, vamos dizer assim, pela arte ou pela antiguidade, tava realmente já um pouquinho aí quase que numa coisa meio complicada, diria até, sabe? Porque ele começava já, tipo assim, ao ponto de se endividar, contrair uma dívida para adquirir uma peça, né? Para adquirir uma obra. Enfim, né? Um amante da arte, um hedonista, uma pessoa muito culta, ou talvez uma pessoa aí com uma certa compulsão não tratada. Jamais saberemos, né? A própria Burke, ela vai colocar, não sei se nessa parte do texto agora eu vou falar disso, ou se estava lá na primeira parte que eu não falei, mas ela vai falar assim, o Freud, como a gente sabe muitas coisas da vida dele, ele não aprofundou, né? Ele não vai falar muito sobre o casamento dele, né? Sobre a própria sexualidade dele, embora a sexualidade dele até tenha falado bastante coisa, mas e essa obsessão dele pela arte, né? Ou pela aquisição aí de obras antigas, também não falou muita coisa, né? Embora a gente pince uma coisinha aqui e outra ali, né? Mas sei lá se não tinha alguma coisa a mais aí, né? Bom, enfim, vamos lá que eu já tô me alongando muito aqui nessa pequena introdução. Então a gente viu isso, né? Então que o Freud tinha esse desejo, essa compulsão por obras de arte, e que inclusive vai construir um acervo considerável, e que inclusive as pessoas eram muito impactadas, né? Quando os clientes dele iam lá para se tratar, enfim, né? Elas olhavam aquilo e ficavam muito impactadas. Ali no texto também, a Burke ela faz uma referência ao Homem dos Lobos, né? Que o Homem dos Lobos também, quando ele chegou lá, né, no caso clássico do Freud, o Homem dos Lobos, ele vai ver aquele monte de esculturas e obras de arte e tal, aquilo impacta ele também e tal, né? Então, assim, as pessoas elas ficavam muito impactadas. E aqui, como eu até brinquei lá no vídeo anterior, com certeza isso favorecia muito ali a prática psicanalítica, favorecia muito ali a prática ali da projeção e da associação livre, né? Bom, enfim, vamos lá. Eu já estou me estendendo demais aí nessa parte que seria só uma introdução. Então a gente viu isso daí, né? Que o Freud tinha esse desejo, esse amor pela arte, e que essa arte também começava a impactava ele, impactava a construção da obra dele e as pessoas que efetivamente lá frequentavam a casa dele e frequentavam lá, se tratavam com ele lá no escritório do consultório dele, né? Bom, aí a Burke ela vai continuar falando assim que um dos heróis, né? Ou talvez o principal herói do Freud era esse senhor aqui, tá? Que aí ela vai botar aqui, né? Um dos heróis do Freud era o Heinrich Schliemann, né? Que é esse senhor aqui, né? O homem que desenterrou o sítio de Troia e que descobriu nada mais nada menos que a tumba de Agamemnon, né? A famosa máscara de Agamemnon. O Schliemann, né? Que é esse senhor aqui, esse alemãozinho aqui, ele realmente ele era um arqueólogo, né? Um arqueólogo alemão, tal, alemão, austríaco, sei lá, não sei qual era a origem dele. Mas ele realmente ele escavou lá e ele encontrou a cidade
A cidade não. Eu não sei se foi ele que encontrou a cidade de Micenas, agora eu não sei dizer, tá? Mas foi ele que encontrou a tumba de Agamemnon, que é a tumba, né, do rei Agamemnon, o herói mítico, né, da mitologia grega. E ele encontrou dentro dessa tumba essa máscara de ouro aqui, a qual, né, se atribui que seja a máscara, aí seria a face do rei Agamemnon, né? Bom, parênteses, tá? Só fazer um parênteses aqui. E ela coloca isso daí no texto. Eu não sei se ela não sabia, ou na época que ela escreveu, ou ainda não sabia. O Schliemann, ele realmente ele fez escavações em Micenas, lá na Grécia. Ele fez, né? Realmente, a Micenas era a cidade do rei Agamemnon, né? Na mitologia, na famosa Guerra de Troia, né? Foi o grande rei que unificou os gregos para fazer a guerra, né, contra os troianos, né? Levou Aquiles, o Heitor. Desculpa, o Heitor era troiano. Ulisses, né? Então, assim, Ulisses era romano. Qual era o nome de grego? Me fugiu agora. Odisseu, né? O Odisseu, né? Então, assim, o Ajax, né? Então, ele foi o grande rei que unificou aí a esquadra grega e foi fazer a guerra contra os troianos. Isso, enfim, uns dizem que é mito, que não existiu, enfim. O que acontece a cidade de Troia acredita-se que exista, e que existiu mesmo, já existem até achados arqueológicos lá da cidade. Micenas realmente existiu, está lá hoje, você encontra, você vai lá no sítio arqueológico lá e tal. E sim, e o Schliemann, né? Schliemann, né? Ele estava realmente lá em Micenas fazendo escavações, e é óbvio, quando você está na cidade mítica de Micenas, que é falada lá na Odisseia, né? Na Odisseia, não, desculpa, na Ilíada, né? Na Ilíada e na Odisseia também. Você, óbvio, que você quer saber onde é que está o grande rei, né? Que foi Agamemnon, e ele estava procurando, então, essa tumba do Agamemnon. Num dado momento, ele está lá escavando uma região lá e ele encontra realmente uma tumba, tá? Uma tumba muito rica, muito ornada, e nessa tumba estava essa máscara aqui de ouro, tá? E aí, óbvio, como ele estava procurando a tumba de Agamemnon, ele encontra uma tumba muito rica, muito ornada, ele diz, isso aqui só pode ser de um rei, né, de um grande rei, e aí ele atribui que aquela tumba era de Agamemnon, e essa imagem aqui, essa máscara que ele encontrou lá dentro, ele atribui como sendo a máscara de Agamemnon, né? Mas não há nenhum registro que diga que realmente é isso. Não estava escrito lá dentro da tumba, essa é a tumba do rei Agamemnon, tal. Não estava escrito isso, né? Então, assim, na verdade, foi ele que supôs isso, mas de qualquer modo entrou para a história, né? Se você vai lá na Grécia, se você vai lá no museu lá de Atenas, lá você vai encontrar essa máscara aqui com o nome da máscara de Agamemnon, né? Enfim, não sabemos se é, ou muito provavelmente não é, tá? Muito provavelmente sim, era de um rei, era de alguém famoso lá tal, mas não se sabe o que é, mas na época o Schliemann descobriu isso e aí atribuiu que era a tumba de Agamemnon, e isso foi um furor na época, né? Até aqui a própria Buck, que ela fala no texto, foi nesse momento também, pouco tempo depois, que foi descoberto lá a cidade de Troia, na Turquia, que não se sabe, hoje a gente não sabe bem se aquela cidade que foi descoberta lá realmente era Troia ou era uma outra cidade grega lá, enfim, né? A tumba do Tutankhamon, então foi tudo nessa época, né? Foi tudo nesse período aí, e o Freud estava vivenciando isso, né? Então imagina vocês, né, o que a gente hoje com internet, com o Elon Musk e tudo mais, tal, a gente pousaram uma sonda em Marte, tivemos contato com o ET, sei lá, essas coisas são os frenesis da época de hoje. Na época do Freud era isso aqui, né? Então, assim, descobriram uma tumba de um faraó no Egito, não sei o que, Tutankhamon e tal. E aí, Freud ia à loucura com isso, né? Ela coloca aqui no texto dela, né? E isso impactava muito. E um cara que efetivamente o Freud era o grande admirador era o Heinrich Schliemann, né? Por ele ter descoberto, né? Naquela época se acreditava realmente que era a tumba simplesmente de um herói mítico que era o rei Agamemnon, né? E aí o Freud até vai colocar, né? Isso não nos surpreende, né? Visto o fascínio que o Freud tinha pela arqueologia, todo mundo que já estudou um pouquinho de psicanálise sabe que o Freud era apaixonado mesmo pela arqueologia, coisa que nunca fez questão de esconder. E aí o próprio Freud ele coloca aqui, isso aqui é uma citação mesmo do Freud, ela coloca no texto dela, mas a gente quem já leu textos do Freud já viu isso, Freud mesmo falou isso aqui, né? Que o psicanalista, como arqueólogo, deve descobrir uma camada após a outra da mente do paciente antes de alcançar os tesouros mais profundos e valiosos. Isso aqui, eu não vou lembrar agora qual foi o livro. Eu não vou lembrar qual foi o livro que o Freud escreveu isso aqui, mas eu me lembro que foi
uma parte que ele estava falando de Roma, né? Que ele falou assim, se você for lá pô, em Roma e você vai escavando Roma, você vai ver que tem uma Roma do século tal, depois tem a Roma do século tal, depois a Roma do século... Você vai escavando, vai escavando, vai escavando, e cada vez mais lá embaixo você vai encontrando uma outra cidade. Então assim, meu Deus, tem muita coisa lá embaixo dessa terra. Que é um pouco dessa imagem aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Aqui, isso aqui era uma época, provavelmente foi uma cidade, aqui era uma... mais antiga, provavelmente essa cidade, que esses muros que tiveram aqui foram construídos em cima das ruínas dessa. Só que essa cidade aqui, muito provavelmente, ela já foi construída em cima do que anteriormente tinha sido uma outra cidade, enfim. Então, isso que é verdade para a arqueologia, né? Você tem lá uma cidade que ela é construída lá no século 30 não, no século 3 a.C. Aí vai ter uma guerra, não sei que a cidade é destruída. Lá no século 5 depois de Cristo, a cidade ela é reconstruída. Quando a cidade é reconstruída, aquela camada do que aconteceu lá, isso já foi soterrado, já tem um monte de terra em cima, tá? O pessoal constrói em cima. Depois tem uma fome, sei lá o que foi lá, tal, a cidade foi destruída de novo. Aí depois, lá no século XV, a cidade foi refeita. Tá? Então tem camadas. Né? Quando um arqueólogo vai pesquisar, vai procurar alguma coisa, ele não cava um buraco e acha uma cidade. Não é isso. São cidades em cima de cidades ou cidades embaixo de cidades. E cada uma delas com seus tesouros. Né? Então é isso que o Freud fala. Olha, o psicanálise é a mesma coisa. Quando você vai lá, e ele usa essa expressão, né, escavar, ali, né, como o arqueólogo, né, escavar o inconsciente, né, você não encontra, abriu, opa, tá aqui a verdade do sujeito. Não, são camadas. Né? Nós temos nossos, vamos dizer, entre aspas, esses nossos traumas de infância que a gente reprime, são soterrados ali. Aí depois na adolescência a gente revive algumas coisas, a gente tem outros traumas, outras questões, a gente reprime aquilo também, vai lá na fase jovem, na meia-idade. Enfim, a gente tem camadas em cima de camadas, né? E o psicanalista ele faz isso, ele vai escavando ali, ele vai abrindo, ele vai procurando, né? Para tentar puxar lá da profundidade, como está aqui, lá da profundidade do psiquismo, o que o arqueólogo faz na Terra, o psicanalista faz na psique humana, né? Os tesouros que estão lá embaixo, né? Então não é à toa, né? Vejam inclusive, né, como eu tinha falado lá no outro vídeo, como isso impacta a teoria do Freud. O próprio método do Freud ele é um pouco impactado por essas questões aqui, ó. Não é à toa que o Freud ele considerava um herói lá o Schliemann, né? Ele era um arqueólogo e o Freud ele tinha realmente uma admiração muito grande, né, pela arqueologia, pela arte, né, pela antiguidade, e isso vai repercutir lá no método da teoria dele, né? Porque o método do psicanalista é muito parecido com o método do arqueólogo, né? Não é simplesmente botar uma picareta lá na terra e sair cavando. Não, meu amigo, você vai lá com um pincelzinho, lá tirando toneladas de terra com um pincelzinho, com uma pazinha e tal, sem derrubar as estruturas, né? Tentando ali abrir um buraquinho para ir descendo para ver o que tem lá embaixo. O que é verdade para o arqueólogo também é verdade aí, né, para o psicanalista, né? Então aqui, voltando lá para o texto, né? A ilustração de Max Pollack, feita em 1914, revela a relação de Freud com a sua coleção de arte e de antiguidades, né? Então essa aqui é uma citação lá do livro, né? Freud, para descrever por alguns instantes, aqui está referindo aqui a essa imagem aqui nesse desenho que o Max Pollack aqui fez, né? Freud para descrever por um instante e admira as estátuas sobre a mesa. Talvez esteja concluindo o Moisés de Michelangelo, publicado naquele mesmo ano. Freud se concentra na figura central, a cabeça de Osíris. Essa aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Dá pra ver que o olho dele aqui está direcionado aqui, ó, nessa direção da cabeça de Osíris aqui, ó, né? A cabeça de Osíris, principal divindade do Egito, o deus egípcio, né? Da vida e da morte, da transformação. Assassinado pelo seu irmão Sete, cortado em pedaços e depois dispersados. Osíris ressuscitou graças à intervenção mágica de Ísis, sua esposa e irmã, né? O mito sugere as tentativas de recuperação e cura, que as tentativas de recuperação e cura são essenciais à psicanálise. Veja, o mito sugere isso. As tentativas de reconstrução e cura, de se refazer, de se ressignificar, são essenciais, né? no mito e na própria psicanálise. A imagem dramática de Pollack, em Luz e Sombras, associa o processo criativo de Freud como pensador e escritor à contemplação da arte. Depois eu falo isso aqui. As estátuas estavam à sombra, vocês podem ver aqui, elas estão no lado mais sombrio, né? Simbolizando o passado. Freud, o triunfante escavador da mente moderna, está dramaticamente iluminado, como vocês podem ver aqui, a imagem da luz aqui pegando e iluminando Freud.
iluminado, né? Os deuses testemunham como conselheiros divinos, fornecendo inspiração, tradição cultural, contexto histórico e estímulo estético para as investigações de Freud. Aquele que a gente já tinha até falado lá no vídeo anterior. Os deuses, as divindades, as antiguidades, as artes, a cultura, né? Aqui, ó, fornecem inspiração, tradição cultural, contexto histórico, estímulo estético, né, para as investigações do Freud. Isso, o que a Burke está colocando, querendo dizer no texto, é exatamente isso aqui, ó, a imagem dramática que essa gravura aqui do Pollock traz, né, em Luz e Sombras, associa o processo criativo de Freud como pensador e escritor à contemplação da arte. Então Freud, muito provavelmente, né, não se tornaria o pensador que se tornou, não se tornaria o escritor que se tornou, se ele não tivesse antes um processo de contemplação da arte. Por isso que é importante para nós, enquanto profissionais aí da investigação do psiquismo humano, né, e curadores de outras pessoas, vamos usar essa expressão, a gente também ter um contato contínuo com a arte, ter um contato frequente com a arte, porque a arte ela tem essa capacidade aqui, ó, né, de abrir os gatilhos, né, de destrinchar, de abrir portas, abrir travas, né, que vão facilitar o nosso processo criativo, como pesquisadores, como estudiosos, como escritores, como psicólogos, como terapeutas, né, ou até como próprios seres humanos, se a gente for mais a fundo aí, né. Eu volto a frisar até aquilo que eu já falei lá no vídeo anterior, com o nosso próprio processo de autoconhecimento. A própria prática da contemplação da arte favorece com que muitos mecanismos, com muitos gatilhos que nós temos internamente no nosso próprio inconsciente sejam destravados e a gente possa ter acesso a conteúdos que, num primeiro momento, a gente simplesmente reprimiu, né? Mas enfim, minha disciplina não é clínica, não quero falar disso aqui agora, porque senão eu vou desviar do assunto, tá? Mas ao longo da disciplina a gente vai conversar mais sobre isso, daí vocês vão entender melhor, tá? Então, Freud, né, aí voltando lá pro texto da Burke, né, Freud era terrivelmente apaixonado pela sua coleção de antiguidades, tanto que por diversas vezes levava alguns exemplares em viagens, como quando fazia viagens de férias. Aqui no texto, eu não sei se eu botei isso aqui, mas o Freud fala, eu não consigo me separar dos meus deuses velhos encardidos, né? Que tá até aqui, os deuses velhos encardidos. Ele falava isso lá para Marta, né? Marta, esposa dele, né? Eu não consigo fazer, eu preciso dizer. E falou isso também pro Jung. Eu preciso, onde quer que eu vou, eu preciso ter um contato com isso. Então veja, sei lá, né? O que estava se passando aí na cabeça do Freud nessa época e tal, né? Ele precisava, inclusive, estar diretamente, constantemente em contato com essas imagens, né? Ou com essas obras, né? Que efetivamente mexiam, mobilizavam muitos conteúdos internos do próprio Freud, né? Então não é à toa que ele precisava disso, ou que ele estava, provavelmente ele estava num processo criativo contínuo, né? Quem conhece a história da vida do Freud aí, sabe que ele estava toda hora ali escrevendo, e essas imagens, né, essas obras de arte, elas favoreciam então esse processo de despertar, de florescer, ou até mesmo de projetar, né, para que efetivamente ele conseguisse aí escrever as obras que ele estava fazendo. Bom, vamos lá, já deu 18 minutos. Então parecia que Freud tinha uma espécie de dependência, é isso que eu estava querendo dizer aqui, né? Dependência da atividade da contemplação de imagens. Algo no mínimo irônico, né, para alguém que desenvolveu uma teoria baseada na fala. Aqui é meu, tá? Aqui sou eu que estou falando isso. Então assim, para alguém que ficou tanto tempo desenvolvendo uma teoria que é baseada no falar, claro, nada contra a fala, a gente sabe a importância da fala na psicanálise e tal, mas é engraçado como o Freud tinha essa necessidade da contemplação, e ele não coloca isso no método dele, né, no método da psicanálise. Enfim, aqui é devaneio meu, tá? Depois a gente pode até conversar sobre isso. Então, a visão dos deuses, né, de seus deuses velhos e encardidos, que é o Freud que falava, né, meus deuses velhos e encardidos, sempre o inspiraram. De modo geral, Freud percebeu que a arte, aí, quando eu estou falando de arte aqui, especificamente a arte clássica, a gente já vai ver já na frente, né? Por que disso? Tinha esse poder de fazer com que exteriorizássemos nossos conteúdos internos. E aproveitou isso tanto para a sua teoria quanto para a sua vida pessoal, né? E é por isso que eu estava falando antes, que a gente também precisa fazer isso. A gente também precisa ter o contato com a arte, e aí cá para nós, o quanto mais clássica realmente melhor, porque a arte, além de favorecer o nosso desenvolvimento aí enquanto profissional, ela também aqui, ó, vai favorecer a gente na nossa vida pessoal, né? Mobilizar algumas coisas aí no nosso próprio contexto pessoal. Aqui eu estou falando da arte clássica aí, porque o Freud realmente vai ser um apaixonado, ele vai ter
uma grande obsessão por essa questão das artes antigas, as artes clássicas, né? Mas já com relação às artes atuais, às artes modernas, ele tinha um certo desprezo, é o que a gente vai ver um pouquinho aí na frente, né? Um pouquinho não, já é aqui agora. Tá, então, assim, um ponto interessante a se destacar, a ser destacado, né, nesse Freud admirador das construções humanas, é que Freud detestava a arte moderna. Ele realmente detestava, ele não via sentido naquilo. Ele achava meio absurdo. Inclusive é meio curioso até que o próprio cinema, que nessa época já estava aí, né, ainda tô no Freud, ele não vai dar grande atenção pro cinema, né? Ele vai olhar aqui e tal, não vai fazer nenhum, por exemplo, não escreveu nenhum escrito falando sobre cinema. Mas em relação à arte moderna mesmo, né, os modernistas, ele realmente tinha um desprezo, a palavra era essa. E olhava para aquilo que o pessoal fazia e dizia, cara, meu amigo, isso não é arte, pelo amor de Deus, né? E imagina, o cara via lá as esculturas gregas, o cara via a arquitetura grega, a arquitetura romana. Ele via lá um quadro do Pollock e dizia, pelo amor de Deus, né? Isso não é arte. Enfim, não quero discutir agora o que é arte, não é o foco, não é o objetivo aqui, mas o Freud realmente desprezava a arte moderna. Tá? Então, quando o Freud vai falar de arte, ele vai estar falando aí da arte clássica. Né? Então, aqui, ó, quando o seu amigo Oscar Pfister, né, publicou um livro discutindo o expressionismo, veja que era o expressionismo, né, a partir de uma visão psicanalítica, Freud comentou: sou terrivelmente intolerante com os excêntricos. Olha como é que ele se referia aí aos artistas modernos, aos excêntricos. Né? Imagina se Freud tivesse contato com a arte contemporânea, né? A gente vai ver algumas coisas aí ao longo da disciplina. Imagina o que Freud diria se ele visse algumas obras que são feitas hoje aí no mundo, né? Voltando aqui, né? Sou terrivelmente intolerante com os excêntricos, de modo que só consigo enxergar o aspecto danoso deles. E no que diz respeito a esses artistas, entre aspas, né? Sou quase um daqueles que você castigaria por serem filisteus iletrados, né? Então veja, ele realmente desprezava, tá, a produção na época moderna, né? Porque ele realmente olhava aquilo e não conseguia compreender aquilo. Bom, a gente não viu nada sobre arte ainda. Não quero dar spoiler aqui, mas assim, o que vai acontecer com a arte moderna é que a arte moderna ela vai ser realmente um momento de ruptura na história da arte. A gente vai ver isso muito com o Cézanne, vai começar muito com o Cézanne, depois com o Picasso, né, o cubismo e tal. Então, assim, a gente vai ver isso depois ao longo da disciplina. Mas, e para Freud aquilo era um choque, né, porque era uma arte que ela estava se propondo não a perpetuar o passado, que era o que a arte sempre tinha feito até então. A arte moderna, ela vem com uma outra proposta, que é literalmente romper com o passado, desconstruir o passado, negar o passado, né, e propor uma coisa nova. Para um cara que vivia, que tinha tesão, vamos usar essa expressão, em arqueologia, né, em escavar o passado para ver o que o passado revelava para a gente, é óbvio que ele vai olhar para esse tipo de arte e vai dizer, pelo amor de Deus, vocês estão malucos, vocês estão fumando, isso não é arte. Né? Enfim, discussões sobre se Freud estava certo ou não, o que é arte, o que não é arte, não é aqui agora, a gente não vai fazer isso, a gente vai ter muito tempo para fazer isso durante a disciplina, mas é só para trazer esse ponto. Tá? Então o Freud realmente ele era apaixonado pela arte, mas ele realmente não compreendia ou não aceitava, talvez seja essa palavra, o que os artistas modernos faziam. Tá? Então aqui, os surrealistas, né, tinham em Freud um patrono, enquanto Freud os considerava completamente loucos. Né? Então, e a relação de Freud com os surrealistas não tinha relação, né? Freud simplesmente não tô nem aí, né? Freud olhava para aquilo e dizia assim, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo, né? E aí, óbvio, quem já conhece um pouquinho do surrealismo e tal, vocês sabem que os surrealistas, quando eles leram Freud, eles meu Deus do céu, é isso, esse cara tá certo, é verdade. E aí a gente pode ver muito da psicanálise nas obras dos surrealistas. Aqui os 3 exemplos aqui, né? O Salvador Dalí, o Magritte e o Max Ernst aqui, né? Então aqui o Dalí com a Gala e o Tigre é um quadro lá dele. Aqui também a Carta Branca agora acho que faltou um R aqui, né? Do Magritte. E o Som do Silêncio aqui do Max Ernst. Se vocês repararem os 3 quadros, tá? E é claro, tem muitas outras coisas aí do surrealismo, dos quais o Dalí é o grande destaque, né? Entre os surrealistas, vocês vão observar para eles que todos os 3 parecem com uma coisa, com sonhos, né? Só que você não poderia dizer que isso aqui saiu de um sonho seu, você sonhou, olha, eu estava lá deitada numa, né? Aqui no caso aí seria a Gala, né? A mulher do Dalí, estava lá deitada num iceberg, aí de repente tinha uma romã, da romã saiu um tigre, o tigre veio. É o tipo de coisa que você fala
você vê num sonho, aqui também o quadro do Magritte, aqui, né? Então o homem aqui, desculpa, a mulher aqui cavalgando aqui no cavalo, onde o cavalo passa, onde não tem a árvore, é onde o cavalo desaparece. Não, mas aqui é onde o cavalo deveria estar, mas aqui tá confuso. Sabe? É uma imagem que se atrapalha. É a mesma coisa aqui do quadro do Ernest aqui. Coisa meio que parece que derretendo, e não é sólido, é uma pedra, mas ela é líquida. Isso aqui é sonho, é puro sonho, né? Então, os surrealistas, quando eles leem Freud, quando eles descobrem Freud, eles piram na cabeça e dizem, meu Deus, é exatamente isso aqui. E pegam a teoria psicanalítica, né, a obra psicanalítica, e reproduzem isso na arte, reproduzem isso nos quadros. O Freud, por sua vez, ao olhar para isso, ele dizia, vocês estão usando drogas, só pode, porque isso aqui tá maluco, né? Então, assim, então era uma relação, de novo, não era uma relação, porque o Freud simplesmente não tinha relação com eles, né? Mas enquanto Freud, era uma situação estranha, porque enquanto eles, os artistas modernos, olhavam para a psicanalítica e diziam, meu Deus, é isso? O Freud olhava para essas produções artísticas e dizia, o que vocês estão fazendo? Né? Então, assim, Freud realmente ele achava os surrealistas meio doidos ou completamente loucos, né? Mas, no entanto, até é engraçado que a Burke, ela vai colocar isso aqui no livro dela, quando o Dalí ele vai lá visitar o Freud, e aí, né, o Freud recebe ele e tal, tudo mais e tal, e aí o Dalí faz um desenho, né, faz um esboço ali do desenho do Freud, o Freud fica completamente encantado, né, ele vai dizer assim, nossa, mas como esse artista espanhol, esse jovem espanhol, né, ele tem, ele é bom, né, então, acho que o Freud diria assim, ele poderia fazer obras boas se quisesse, né, então assim, o Freud, digamos assim, na minha percepção, tá, não é que ele rejeitasse a arte moderna. Eu acho que foi aquilo que eu acabei de falar um pouquinho antes. Eu acho que ele estava impactado com a arte moderna. Porque era alguém que prezava por demais descobrir os segredos do passado, perpetuar o passado, né? Enquanto a arte moderna vinha e dizia, não, esquece o passado, né? Eu não quero saber do passado. Então acho que isso bateu muito forte no Freud. E aí, inclusive, o Freud não vai fazer nenhuma grande estudo, nenhum nada sobre os artistas contemporâneos dele, por exemplo. Você não vai encontrar. Quem vai fazer isso são os outros, aí, o Pfister, né, o Rank, acho que também vai escrever uma coisa. Então, assim, os outros psicanalistas é que vão estudar a arte moderna, a arte contemporânea. O Freud ele vai se dedicar sempre às artes aí do passado, tá? Então, assim, Freud teve uma grande dificuldade, né, em construir a sua coleção de arte, principalmente no início da sua carreira, visto nunca ter sido um homem rico e sua teoria controversa por vezes mais afastava que atraía clientes. Então, aquilo que eu tinha falado até um pouquinho aqui antes do vídeo, né? O Freud ele tinha uma obsessão pela arte, e isso custou muito caro para ele, literalmente, financeiramente falando mesmo, né? Porque ele era obcecado, ele queria comprar as coisas, mas Freud não era rico. Quem conhece a história do Freud, ele era pobre, né? Ele não era de posses. Depois, ao longo da vida, ele vai enriquecer e tal, mas no comecinho da vida dele lá, ainda mais quando era jovem mesmo, era bem ferrado de grana mesmo, né? E aí até como a Burke vai falar aí, e a teoria dele e a prática que ele teve também não ajudou muito, né? Porque ele criava muita treta. Então, quem aí conhece mais a teoria psicanalítica sabe. Se ele fosse só um médico e seguisse ali a tradição da medicina da época, talvez ele se tornasse rico rápido e tal e tudo mais. Mas como ele vai bater de frente, ele vai querer criar a teoria psicanalítica, ele vai, né, romper com muitos padrões, ele vai enfrentar muito status quo estabelecido, isso também afastava cliente, né? Então não era todo mundo que queria ir lá se tratar com aquele jovem médico meio doido lá, que fez umas teorias meio revolucionárias, umas coisas meio malucas aí, não sei. Então o Freud também perdia muito cliente, né? Então também não ajudava, sabe? O Freud realmente só vai começar a ganhar dinheiro com a psicanálise quando ele já tá realmente já consagrado, sabe? Quando ele já tá estabelecido mesmo no meio científico. Mas até lá ele penou muito, ele penou bastante, né? Então, o que está colocando aqui? Então, ele sofreu, né? Enquanto pessoa mesmo, financeiramente, e, consequentemente, aí sofreu para estabelecer sua coleção de arte, né? E aí, aqui até aqui ela vai citar aí uma anedota da vida do Freud, né? Que ela vai dizer assim, quando ele recebeu um comunicado do Departamento de Impostos, né? A Receita Federal lá da Áustria, né? Em que exprimiam dúvidas sobre a sua restituição, né, já que era sabido que a sua fama atraía pacientes de países estrangeiros capazes de pagar honorários elevados, né, ele respondeu de modo áspero, né? Aí esse cara tá falando assim, teve uma época lá que o Freud fez a declaração de imposto de renda, ele pediu restituição lá e tal, né? Ele dizia, olha, preciso de dinheiro para isso e tal. E aí o pessoal lá da Receita Federal falou, não, mas aí espera aí, mas você não é o Freud, você não é aquele cara conhecido lá, que tem um monte de cliente que vem lá da Inglaterra, que vem lá da Alemanha e tal. Você, pô, se você recebe gente de fora do país, esse pessoal tá disposto a pagar uma grana boa pra se tratar. Tem certeza que você só ganha isso, né? Tipo assim,
governo é governo, né? Receita Federal lá querendo extorquir lá o Freud e tal. Aí o Freud fica puto, né? Porque tipo assim, caraca, eu já não tenho dinheiro, vocês ainda querem me roubar mais aqui, seus desgraçados e tal, né? E aí ele vai sarcasticamente responder lá pro pessoal da Receita Federal, e vai responder isso aqui, né? Registro com prazer esse primeiro reconhecimento oficial do meu trabalho, que meu trabalho recebe na Áustria, né? Ao mesmo tempo que fica puto, ele dá um tapa também. Olha, seus desgraçados, né? Vocês ficam falando, dizendo que porque eu recebo gente de fora né, da Inglaterra, da Alemanha e tal, de outros países, que eu sou rico. Não sou rico, não, porque vocês, austríacos, né? Aqui a própria Áustria não reconhece o meu trabalho. Né? Vocês me boicotam, vocês me sacaneiam aqui, né? Então eu sou ferrado de grana, tá? Não sou rico, não, tá? Depois ele fica rico e tal. Mas aí ele vai até ser irônico ali, né? Porque vocês sabem, né? Que a própria academia, a comunidade científica rejeitava Freud. Dizia assim: você não é um médico de verdade, você não é um pesquisador de verdade, você é um fanfarrão, você é um né, como é o nome que se dá? Charlatão, né? E aí vai dizer, bom, pelo menos alguém viu que eu sou um cara que realmente tem uma teoria, tem algo que pode contribuir com a humanidade, nem que seja a Receita Federal, né? Obrigado, Receita Federal, por vocês serem os primeiros a dizer que meu trabalho tem algum valor, né? Ele foi irônico aqui, né? Mas dando também um tapa aí na comunidade acadêmica científica, né? Mas mesmo assim, né, a falta de recursos nunca o limitou na compulsão de ficar cercado por coisas belas. Isso aqui é uma outra coisa interessante, tá? Aí aqui, outra ironia de Freud, visto que detestava Viena, né? Lugar onde podia ter contato com coisas belas cotidianamente. Então, isso aqui, ó, é uma foto que eu peguei na internet de um palácio lá de Viena. Vocês que estão tendo essa disciplina agora, provavelmente estão no começo do curso ainda, vocês não devem saber, ainda não tiveram a disciplina de psicanálise, mas se já tiveram, né, ou quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês sabem ou vão saber que o Freud ele tinha uma relação de amor e ódio muito forte com Viena, né? Freud detestava Viena, Freud odiava Viena. A Áustria como um todo, né? Mas ao mesmo tempo ele não saía de lá, ele não conseguia sair, ele não conseguia ir embora. Ele só foi embora para Londres depois quando os nazistas, né, invadiram lá a Áustria e tal. E aí, bom, não tem como, na época da guerra, né? Daí ele vai embora, ele foge, antes que os nazistas chegassem, na verdade, né? Ele foge e vai para Londres, né? Mas ele sempre teve uma raiva de Viena. E aí até eu falo aqui, né, que é engraçado, que é curioso isso, né? Com tudo em Freud, né? O Freud, ele vai estar falando aí na Burke no livro dela, ele tinha essa incrível necessidade, essa incrível compulsão de ficar cercado por coisas belas. Isso é interessante, tá? Até do ponto de vista terapêutico, de autoconhecimento, psicanalítico e tudo mais. A gente tem essa necessidade de se cercar do belo, de apreciar o belo, né? Não estou falando lá do pagodeiro, não. Estou falando do belo, né? Da arte mesmo, né? E o Freud, mais do que ninguém, tinha isso. Mas é estranho, porque olha pra Viena, porra, Viena é um lugar lindo por natureza. Eu nunca fui em Viena, não sei, né? Eu pretendo ir lá um dia, mas pelo que a gente vê nas imagens na internet, meu Deus do céu, é tudo lindo lá, entendeu? E como é que o Freud detestava Viena, se ele tinha essa necessidade de ficar constantemente aqui em contatos com obras de arte? Porque isso aqui é continuamente isso aqui, sabe? É contínuo isso. Você anda na rua, você vê. Roma, eu fui em Roma, já fui em Roma. Roma é um pouco disso. Você anda. Você anda pela rua, você vê uma estátua lá da época dos imperadores. Roma é considerado um museu a céu aberto. E é um pouco disso. Você vai andando e você tem contato na rua, assim, sabe? É arte, é história, é cultura, sabe? Então, assim, como é que o Freud ele tinha essa relação de amor e ódio com Viena? Ou melhor, talvez ele tivesse essa relação de amor e ódio por conta disso. Ele detestasse Viena por uma série de questões, né? O fato de ele ser judeu, né? O fato de ele ter sido ser pobre, ter sido perseguido lá e tal. Então ele deveria odiar Viena por isso. Mas, por outro lado, ele não conseguia abandonar Viena, talvez muito provavelmente por isso, ó, porque Viena constantemente estava dando para ele esse contato com o belo, né? Enfim, aí devaneios que depois a gente discute em sala de aula. Já deu 33 minutos, vamos lá, para tentar acabar isso aqui. Esse é o último slide, a gente já acaba agora. Então, né, Freud, então, ele conseguiu, né, aí a Burke vai colocar, né, que Freud conseguiu salvar a coleção de arte dos nazistas quando se mudou para Londres, pouco antes da guerra, e como estava com câncer avançado... Bom, eu vou falar aqui, né? E como estava com câncer avançado, escolheu morrer no seu gabinete cercado por imagens ancestrais que lhe inspiraram ao longo toda a vida. Hoje a coleção de Freud, a arte de Freud, encontra-se dividida em 2 museus, né? Que foram suas casas. Um em Londres, que é esse aqui, o Freud Museum em Londres, e outro aqui em Viena, né? O Freud Museum em Viena, lá na Áustria, né? O que a Burke vai colocar aqui, né? Bom, de novo,
Foi aquilo que eu falei, a coleção de arte do Freud é linda, né? Muito bonita, muito interessante, muito impactante, realmente, né? É uma coleção que no Brasil poucos museus têm. Eu acho que só que lá o Museu de Arte Nacional, lá no Rio de Janeiro, eu acho que tem uma coleção em peças egípcias, por exemplo, impactante mesmo, né? Então, assim, o Freud ele conseguiu salvar essa coleção dele, ele conseguiu preservar isso da guerra, né? Mais especificamente dos nazistas, porque ele se manda, né? Ele foge antes que os nazistas cheguem, ele vai para Londres, e aí quando ele vai para Londres, ele leva tudo com ele, né? Pouco tempo depois que ele se muda para Londres, né? Ele ainda vai trabalhar um bom tempo em Londres, ele vai viver um pouco de tempo em Londres, mas ele já estava com câncer nessa época ali, né? Tava com câncer já avançado, e ele vai morrer em Londres, ele vai morrer aqui nessa casa aqui, ó. Hoje é um museu, né? Eu fui nessa casa aqui, né? Nesse museu. E quando o Freud escolhe morrer, ele escolhe morrer ali, né? Nesse lugar cercado por essas imagens, cercado por esses deuses, por essas divindades, por essas obras de arte, obras de antiguidade que ele tinha, né? Porque, como a própria Burke coloca ali, talvez, né? Porque foram essas obras que inspiraram ele, né? Ao longo de toda uma vida, agora estava dando para ele o conforto no momento da morte, né? Na hora da morte. Por isso que ele faz muito sentido, né? Faz muito sentido para um homem como Freud morrer num ambiente cercado aí por essas divindades, por essas antiguidades, por essas obras de arte, obras do psiquismo humano, da cultura humana, né? Então ele morre aqui, tá? Quando Freud morre, ele morre aqui em Londres. E hoje as obras dele, né? As obras que pertenceram à coleção particular dele de arte estavam todas aqui. Mas depois a Anna Freud, depois a Anna Freud é a filha dele, né? Quando a pessoa lá em Viena constrói um museu em homenagem ao Freud lá em Viena, ela pega metade da coleção aqui e manda para lá para Viena, né? Eu só tive aqui no de Londres, em Viena nunca fui, né? E eu vi a obra, eu vi aqui a de Londres, que é a metade, já me impactou. Imagine então se eu tivesse visto tudo, né? Então, se um dia vocês puderem, espero também um dia conseguir viajar e ir lá para Viena e ver o resto, se vocês puderem um dia, e estiverem em Londres ou estiverem em Viena, não se esqueçam de ir lá no Museu do Freud e conhecer um pouco da história do pai da psicanálise, conhecer o lugar onde ele viveu, os artefatos lá da vida dele e tal, e principalmente aí a coleção de obra de arte dele, certo, gente? Então a gente encerra por aqui. Como eu falei para vocês, o objetivo desse primeiro texto aqui, né? Veja, a gente não falou de arte, não falou de psicologia, a gente falou do Freud, basicamente, mas a ideia aqui era dar realmente essa introdução aí, olha, a disciplina basicamente ela vai percorrer em torno da teoria psicanalítica, né? E antes da gente realmente pegar a teoria psicanalítica e falar de psicanálise, vamos entender um pouco desse cara, né, desse homem que cria essa teoria, que constrói essa teoria, né, e da relação dele com a arte. Embora também esse texto, ele é bem introdutório, né, é bem pequenininho, vocês viram aqui, a gente fala bem passando aí por cima das coisas, né, aí da relação do Freud com as antiguidades e com a arte, mas eu acho que dá para ter uma noção, dá para ter uma introdução, né, do que foi isso, de como que a arte, né, como que essas obras, como que essas antiguidades, né, elas impactaram o homem Freud, né, e, consequentemente, depois o autor Freud, né? O psicanalista Freud. E como isso vai se repercutir depois na própria teoria dele. E como a própria teoria dele depois vai servir para a gente compreender isso que impactou ele, ou seja, a arte. Tá? E aí é o que a gente vai estar, então, vendo ao longo da disciplina aí, tá bom? Então, espero que, né, tenha sido claro aí. Se me repetir alguma coisa, peço desculpas. Mas aí, dúvidas, anotem. Quando a gente tiver o nosso encontro aí presencial, a gente conversa um pouco mais aí sobre esses conteúdos, tá bom? Então, um abraço a todo mundo, até mais e tchau!